Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Vamos lá continuar então as nossas aulinhas de fisiologia. Hoje eu vou começar a aula de número 7, que o tema vai ser excreção, tá? Primeiro, é importante que a gente entenda a ideia de excreção como uma eliminação de resíduos do metabolismo, porque a definição, tá, de excreta é justamente resíduos do metabolismo que devem ser eliminados. Às vezes eliminados porque são tóxicos, isso é parte deles, tá? A gente pode ver no caso das excretas nitrogenadas, ou precisam ser eliminados para que a gente possa manter o corpo equilibrado, ou seja, a gente vai precisar sempre de uma quantidade limite de certos materiais, como água, sais minerais, e aí vai. E aí, para isso, se tiver demais, eu preciso eliminar esse excedente. Até por isso, pense que as funções do sistema excretor são osmorregulação, que é a regulação da quantidade de água, né, o balanço hídrico, uma regulação no equilíbrio ácido-base, ou seja, eu posso eliminar bicarbonato, eu posso eliminar íons H+, e uma regulação na concentração dos sais minerais do nosso corpo, que também tem um certo limite, porque senão eles podem acabar provocando uma hipertensão, ou podem provocar um acúmulo nos ossos, e assim vai, dependendo muito do mineral que a gente está falando. Agora, o que são excretas? Vamos deixar isso bem claro. Se é produto do metabolismo, eu posso considerar, por exemplo, as fezes um tipo de excreta? E a resposta é não. Tá? As fezes não fazem parte desse grupo justamente porque elas são sim eliminadas, mas elas nem participam do nosso metabolismo, nem foi absorvido pelas células intestinais. Tá? Então elas não entram nessa conta. Quando a gente fala de excretas, a gente está pensando principalmente na urina, que é água, minerais e também aí as nossas excretas nitrogenadas, que vem do metabolismo de proteínas e de ácidos nucleicos. Estou falando de amônia, de ureia, de ácido úrico, mas elas não são as únicas. Também acabam produzindo cetoácidos, ou também chamados de corpos cetônicos, tá? Que são liberados nesse metabolismo e a gente percebe a presença delas principalmente, tá, de noite, quando a gente fica em jejum por muito tempo e a gente degrada um pouquinho de proteína. E a gente percebe o bafo da pessoa, tá? O bafo acaba sendo o clássico aí da presença de corpos cetônicos, porque é um tipo de material muito volátil. Então ele é liberado até pela própria boca, pela mucosa, tá? Agora também já foi utilizado no passado associado a, por exemplo, o teste do bafômetro, porque a metabolização do álcool também libera corpos cetônicos. E vale dizer também que gás carbônico e água são considerados aí excretas, porque são resíduos do metabolismo de carboidratos e lipídios. Curiosamente, eu poderia pensar até no pulmão como um tipo de órgão excretor, porque ele elimina o gás carbônico. Errado não tá? Mas a gente acaba focando aí, quando a gente fala de sistema excretor, na eliminação de urina em particular. Tá bom? Mas vamos lá falar um pouquinho mais sobre essas excretas nitrogenadas, que isso é muito tema de prova, tá? E aí, pensando na ideia de excretas nitrogenadas, a gente tem 3. Todos os seres vivos basicamente eliminam os 3, só que cada um deles tem um perfil de liberar mais de um tipo. No nosso caso é a ureia, a gente vai ver os outros casos também. Agora vamos primeiro conhecê-los: amônia, ureia e ácido úrico. A amônia é o tipo de excreta nitrogenado mais simples, porque é a menor molécula, NH3. E ele geralmente é o subproduto direto, tá, do metabolismo de proteínas. Então, proteínas são feitas de aminoácidos e um aminoácido é aquele que tem um componente amina, que é o NH2, que vai receber mais um hidrogêniozinho aqui para ser eliminado na forma de amônia. Então repara que a amônia ela vai ser aquela que eu não vou precisar nem gastar energia para eliminar, no sentido que ela já é produzida dessa forma. Mas por que alguns seres eliminam ela e outros não? Porque é um produto que é extremamente solúvel em água, dado a sua fórmula química, e é um produto que é altamente tóxico. Então, certos animais podem optar por transformar essa amônia em outros materiais para evitar essa toxicidade ou para evitar essa grande solubilidade em água. A ideia da grande solubilidade em água é que você perde muita água se você for eliminar a amônia. E aí, por isso, se você precisa de água constantemente e você não tem acesso à água constantemente, é bom você evitar a perda de água. A ureia ela vai ser uma transformação mais simples, já gasta um pouquinho de energia, enquanto que o ácido úrico ele vai ser uma transformação um pouco mais complexa e vai gastar ainda mais energia. Agora, por que então chegar até o ácido úrico se a ureia já resolve o problema? Porque existe um grau aí de toxicidade e solubilidade em água. Então o ácido úrico ele é praticamente insolúvel em água, tanto que ele é uma pasta. Quando você vê cocô de pombo, aquela coisinha branca, aquilo é pasta de ácido úrico na verdade. Tá? Tem fezes ali do animal, mas a maior parte é ácido úrico. Então é muito pouco solúvel em água. Para um animal que tem aí uma falta constante de água na sua dieta, vale a pena você gastar uma energiazinha para você excretar o ácido úrico. E também tem a questão da toxicidade. A ureia ela é tóxica? Sim. Ela não é tão tóxica quanto a amônia. Dá para segurar por um tempo, mas não dá para segurar por muito tempo. Então a ideia do ácido úrico, de novo, aqui entrando na ideia de toxicidade.
Isso também impacta muito, aí eu vou começar aqui pelos uricotélicos, na ideia do ovo com casca, que é um ambiente onde você está preso ali dentro. Você não consegue eliminar nada, você não consegue puxar nada a não ser gases. E aí com isso, se está produzindo uma excreta, tem que ser a menor toxicidade possível, porque você vai estar em contato aí com essas fezes e com esses resíduos excretas o tempo todo. As fezes não tem muito o que fazer, é sobra de comida, dá para dar conta. Mas a excreta, se fosse amônia, se fosse ureia, provavelmente daria problema, tá? Então é tudo evolutivo, né, gente? O animal não escolheu excretar ácido úrico, mas aquele que acabava excretando ácido úrico tinha vantagem. E aí vamos falar deles, os chamados uricotélios. São animais que vão excretar primariamente o ácido úrico, e eu estou falando de répteis e aves. Os animais que botam o tal do ovo com casca. Um ovo que é amniótico, ou seja, ele tem um líquido amniótico ali dentro, mas ele tem uma bolsinha que vai acabar armazenando essas excretas, que é o chamado alantoide, e ele vai precisar excretar no menor espaço possível, ainda tem isso, tá? Porque o ácido úrico ocupa menos espaço, já que ele tem menos água sendo aí presente na sua composição, uma vez que ele não se dissolve bem. E ainda assim menos tóxico, tá? Então o ácido úrico é perfeito para esses animais que botam ovos com casca, e ele ainda vai ser perfeito depois na vida adulta desses animais, uma vez que eles vão precisar aí viver em ambientes muitas vezes bem desafiadores. Não precisar, né? Mas acabaram vivendo. Muitos vivem, por exemplo, no deserto. Quando a gente pensa nas aves, elas estão voando, não vai descer para beber água. Então são animais que vivem com um quê de restrição hídrica, e por isso faz muito sentido você excretar o ácido úrico, tá? Agora voltando, vamos para a ureia. A ureia a gente vai pensar em animais terrestres, mas não animais que têm uma dependência muito forte aí de um ambiente mais seco. Eles vão geralmente viver mais próximos a um ambiente aquático. E também a gente tem que pensar, tá, numa menor toxicidade. Quem são eles? Nós, mamíferos, anfíbios adultos e peixes cartilaginosos. O peixe aqui é um pouco diferente, tá? Então a gente está falando no caso de anfíbios e mamíferos, animais terrestres, mas que têm acesso à água. E aí por isso conseguem eliminar tranquilamente a ureia. O peixe cartilaginoso tem a ver com outro processo, que é a ideia de uremia fisiológica. A ideia de que para esse animal, como ele sempre vive no ambiente aí de água marinha, água salgada, ele vivia em constante déficit hídrico em relação ao ambiente. E ele vivia perdendo água para o ambiente, uma vez que o ambiente externo a ele era hipertônico. E aí o que aconteceu ao longo dessa seleção natural? Alguns animais estavam segurando minerais dentro do corpo para ficar isotônico em relação ao ambiente. E que mineral é esse? Era a ureia, tá? Poderia ser feito com amônia? Poderia, mas daria para segurar a amônia nos tecidos muito tempo por ser muito tóxica? Não poderia, tá? Então acaba que faz sentido a ureia aqui, justamente para que esse animal possa segurar esses minerais por mais tempo para se manter isotônico em relação ao ambiente. E aí com isso evitava, tá, a perda excessiva de água. Agora, por fim, os amoniotélios, tá? Que são aqueles que vão excretar amônia, eles vão ser aqueles que em geral bebem muita água, tá? E vão ter uma alta produção de urina tranquilamente. E aí por isso vivem dentro da água. Estou falando das larvas dos anfíbios, né? O girino, e os peixes ósseos, que tranquilamente podem compensar esse excedente de perda de água bebendo água do ambiente. Tá? E quando não, quando está em ambiente água salgada, eles conseguem muitas vezes no alimento ou numa regulação própria fisiológica. A gente vai ver isso no aprofundamento, tá bom? Agora, deixar claro, produzir a ureia não é um trabalho fácil, tá? Então é importante que vocês saibam que existe todo um ciclo de produção que acaba tendo a participação, inclusive, de outros componentes que vocês talvez já tenham ouvido falar, como o fumarato, tá? E o succinato, que são elementos presentes lá no ciclo de Krebs. Mas esse ciclo, tá, que vai acontecer em parte na mitocôndria e em parte no citoplasma, acaba tendo como início a produção do composto amônia, né? Então aqui, ó, o NH3, que está em NH4+, porque ele está dissolvido em água. E ele vai acabar levando como subproduto a ureia, que vai ter mais de um composto, tá? NH2, e vai depois ter um carboninho aqui para segurar esses dois. A amônia, tá, que ela vai ser interessante por ser extremamente tóxica, à medida que você vai acumulando ela em outros compostos orgânicos, ela vai meio que reduzindo essa toxicidade. E por isso a gente vai ter dois ganhos aqui, reduz a toxicidade e ainda reduz a perda excessiva de água, porque essa molécula orgânica não é tão polar e ela não faz agora tantas ligações de hidrogênio, tá? Agora é importante saber a localização desse ciclo, acontece no fígado, tá? Isso já apareceu, por exemplo, na prova da UERJ, e é importante que vocês saibam que lá o fígado ele consegue transformar então esses compostos, aí essas excretas nitrogenadas em ureia, e depois a ureia vai ser encaminhada para o rim para ser eliminada. Agora, vamos lá para os nossos órgãos do sistema
é aí conhecido como excretor ou urinário. A gente tem aí os rins, que vão ser responsáveis por filtrar o sangue e produzir a urina. Então eles é que vão pegar os elementos aí que precisam ser eliminados. Depois, essa urina, uma vez produzida, vai ser mandada para os ureteres, tá? Que são esses 2 tubos que conectam o rim à bexiga. E aí, uma vez chegando à bexiga, essa urina vai ser armazenada temporariamente para que a gente possa depois eliminar pela uretra. Qual a ideia da bexiga? A gente não eliminar o tempo todo, porque senão a gente precisaria ficar indo ao banheiro toda hora, e mesmo como animal, ficar eliminando a urina a todo momento não seria agradável, porque poderia dificultar o dia a dia deles. Por isso a ideia de bexiga, alguns animais com uma bexiga maior, outros animais com uma bexiga menor, e assim vai, tá? Agora, vale dizer, por exemplo, que aves não têm bexiga, elas não controlam isso, vai tudo embora de uma vez só. Talvez associado ao voo que a gente imagina, porque reduz o peso, tá? E dando uma olhada no rim, mais de dentro, a gente vai observar, tá, que ele tem várias subdivisões aqui dentro, e entre elas a gente vai separar entre o córtex, que é a região mais externa, e a medula, tá? E aqui tem uma diferença muito grande, tá, em relação à sua quantidade de sais. Eu posso criar meios hipertônicos e hipotônicos, fazendo com que eu possa fazer ali o mecanismo de reabsorção de sais ou reabsorção de água tornar-se mais fácil, né? Porque eu posso criar um ambiente onde favorece a difusão, no outro eu posso criar um ambiente onde favorece a osmose, e aí com isso eu consigo criar sempre uma facilidade na reabsorção de materiais. A gente tem que lembrar que tem uma proteção aqui chamada de cápsula renal. Cuidado que vai ter uma outra cápsula depois. Então essa cápsula renal aqui é a cápsula que envolve o rim e é feito de TCPD para proteger, para evitar rasgos. E a gente vai ter a pelve renal. Veja que eu botei aqui em roxo, porque a pelve renal ela é meio que como se fosse um funil para a chegada aqui do ureter. E por fim, a gente tem a artéria renal e veia renal chegando aqui. Lembrando que vários materiais vão estar mais presentes na artéria renal do que na veia renal. Por exemplo, ureia, quando a gente pensar, ou sódio, ou até outros elementos aí que a gente vai eliminar, vão estar mais presentes na artéria renal porque é que chega aqui no rim. E aí, como vai ser filtrado esse sangue, ele sai pela veia renal já sem esses elementos. Então a gente pode costumar dizer que ele está mais limpo. Eu não gosto muito desse termo porque não é sobre limpeza, tá? Mas sim sobre a retirada do que precisa ser eliminado. Mas uma coisa é certa, a artéria renal vai chegar com mais oxigênio do que a veia renal vai ter, porque essas células aqui vão usar desse oxigênio para fazer esse trabalho. Agora vamos para uma parte que talvez caia bastante assim, em relação a questões discursivas, que é a formação da urina. Essa imagem que está aqui no slide está aqui embaixo no caderno, mas aí eu vou focar principalmente aqui nessa parte primeiro, tá bom? Que é a ideia de como a urina vai ser formada. A gente tem que lembrar que aqui a gente está falando de néfrons. E o que é um néfron? É uma unidade de filtração. Então eu estou falando de uma estrutura que ela é microscópica, mal dá para ver, tá? Quando você olha no microscópio direito, porque é muito emboladinha, e que vai estar dentro dos rins. Então o rim ele é lotado, ele tem milhões de néfrons que vão fazer a filtração mais detalhada para a gente. Para em tese formar aqui a pelve renal, por isso que eu já boto aqui o duto coletor de roxo, porque esse duto coletor ele vai coletar a urina de vários pontos e vai encaminhar em direção à pelve renal, tá bom? Agora vamos entender o seguinte, então o néfron é uma unidade de filtração. O que ele vai fazer? Ele vai filtrar o sangue. Então para isso a gente vai ver a chegada aqui de uma arteriola aferente, né, que vai A, e ela vai sair para uma arteriola eferente, que aqui eu boto em cima, mas a verdade é que ela meio que dá uma mudada de posição e ela vai meio que chegando perto desses tubos aqui todos, tá? Só para não poluir o desenho. E aqui no meio ela vai formar uma série de capilares, que a gente vai chamar de glomérulo. A ideia dessa série de capilares aqui, esse bololô de vasos sanguíneos, é criar um fluxo muito grande de sangue aqui, e dependendo da pressão a gente vai ver então aqui a filtração acontecendo. Então o que é a filtração que eu boto aqui como etapa número 1? É a saída de substâncias do sangue para o néfron, especificamente na cápsula glomerular ou na cápsula de Bowman. Tá? O UERJ adora esses nomes velhos aqui como cápsula de Bowman. Importante pensar então que a filtração é uma retirada de elementos do sangue para formar a urina, mas não é a urina ainda que vai ser formada, tá? Esse líquido que se forma aqui na cápsula de Bowman vai ser chamado de filtrado glomerular, ou seja, ele é o líquido inicial para o que vai ser a urina, mas a gente vai ter outros processos ainda acontecendo antes que a gente possa chamar de fato de urina. Essa consistência ela vai ser muito similar ao plasma, tá? Então assim, basicamente é o plasma, só que tem algumas coisas que não passam, por exemplo, lipídios e proteínas ficam no sangue, tá? Então, por exemplo, se falasse de uma proteína plasmática como a albumina, a quantidade no sangue antes e depois de passar pelo rim é igual e não vai mudar em nada. E inclusive vai ser igual na arteriola aferente e eferente aqui, não é filtrado de forma alguma. Mesma coisa vale para lipídios, tá? Por quê? Porque são muito grandes, tá? Então não passam pelos espaços ali do capilar.
Agora, todo o resto basicamente é filtrado, sais minerais, glicose, aminoácidos, água, tá? Ureia, amônia, ácido úrico, tudo isso vai passar em direção ao filtrado glomerular. Mas nem tudo vai ser eliminado. E aí por isso que entra o segundo processo que vai acontecer no tubo contorcido proximal, na alça néfrica, no tubo contorcido distal e em parte no duto coletor, que é o processo de reabsorção. Reabsorção vem da ideia de reabsorver, puxar de volta. Então a gente está falando de um processo que é a saída de substâncias do néfron, né, dos túbulos, em direção ao sangue de volta. E aí, a gente tem que tentar entender, tá, que dos componentes que estão no sangue, 99% deles vai ser reabsorvido. Agora, água, que é a maior parte do plasma, vai ser parcialmente reabsorvido apenas. E aqui a gente precisa entender isso. O que é reabsorvido totalmente, o que é reabsorvido parcialmente e onde isso vai acontecer. Então vamos começar do que é reabsorvido totalmente, que não pode ser eliminado na urina. Estou falando de duas coisas, glicose e aminoácidos. São materiais que são muito importantes para a gente, eles ficam circulando pelo sangue, mas eles não devem ser eliminados. Eles sempre serão aproveitados, tá? Ah, mas eu já ouvi dizer que fulaninho tinha glicose na urina e por isso que ficava juntando formiga. Sim, aí a pessoa está diabética, tá? E aí é um caso de exceção à regra, porque a pessoa está doente. Mas numa pessoa saudável, nada de glicose vai ser eliminado. 100% da glicose e dos aminoácidos serão reabsorvidos. Agora, água, sais vão ser reabsorvidos em parte. Uma parte vai embora, justamente para a gente manter a ideia do equilíbrio, tá? E agora, por fim, ureia, amônia, ácido úrico, esses nem vão ser reabsorvidos. A ideia é eliminar mesmo, ou seja, eu filtrei para depois mandar embora. Agora, aonde reabsorve-se cada coisa? Tá? O tubo contorcido proximal ele é o primeiro, então a gente tem que pensar em algo que precisa ser reabsorvido logo de cara. A gente está falando de glicose e aminoácidos principalmente. Alguns sais já começam a ser reabsorvidos aqui. Agora, depois, na alça néfrica, a gente tem duas partes, a descendente e a ascendente. Na descendente, a gente vai ver muita reabsorção de sais, o que acaba criando um meio hipertônico aqui em volta. E depois, aqui, a gente vai ter a reabsorção de água. Vocês vão ver que eu vou explicar isso aqui com bastante calma, tá? E cautela, porque isso aqui confunde muito. A água aqui na alça néfrica, ela é reabsorvida meramente por osmose. Ela acontece independente lá daquele hormônio ADH. Diferente do que vai acontecer aqui no duto coletor. Agora, o tubo contorcido distal, ele também vai ter reabsorção de água, bem como o duto coletor, esses dois mediados pelo ADH, vou falar em mais detalhes, mas também vão ter reabsorção aí de sais minerais, aqui no tubo contorcido distal, e no duto coletor é só reabsorção de água mesmo, tá? Não tem nada de sal. O sal que foi eliminado, ele vai ser eliminado aqui, e o que ele for reabsorvido vai ser reabsorvido aqui. E por que eu tô falando do termo eliminado? Eliminado ele já deveria ter sido lá filtrado no começo, mas parte não é filtrado. E aí a gente tem um outro fenômeno que tira substâncias do sangue e manda para o néfron, que é a secreção. Esse é um processo que ele é ativo, ou seja, é transporte ativo, gasta energia e é contra o gradiente de concentração. A ideia da secreção aqui é eliminar coisas que eu preciso eliminar com certeza tudo que eu puder, ou seja, além do que já vai acabar saindo por transporte passivo. Aí a gente pode ver os íons H+, numa regulação aí ácido-base, principalmente em situações de acidose, tá? Amônia, ácido úrico e também o bicarbonato. A gente tem poucos elementos aqui que sofrem esse mecanismo de secreção, mas é importante que vocês conheçam. Mas verdade seja dita, a maior parte vai estar falando aqui de um ou de dois. Agora, deixar claro novamente, a gente precisa entender essa reabsorção de água aqui. Eu até botei a imagem diferente porque depois eu troquei no caderno ali. Ali era só para dar um destaque, tá? Deixar claro que a reabsorção de água é diferente em cada um deles. Mas aqui eu já boto claro no nosso asteriscozinho aqui, que nesses dois casos a reabsorção de água é mediada pelo ADH. Mas lembre-se, tem reabsorção de água em 3 locais. Na alça néfrica, meramente por osmose. E depois no tubo contorcido distal e no duto coletor, mediado pela presença do ADH. E aí vamos falar do ADH agora. O ADH é um hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, porque ele acaba aumentando a pressão do sangue de uma forma indireta. E ele é um hormônio que vai estimular a maior reabsorção de água. Ele aumenta a permeabilidade, tá, desse tubo contorcido distal e do duto coletor, porque coloca mais canais que transportam água, chamado de aquaporinas. E aí, com isso, a gente vai acabar tendo aí uma maior reabsorção de água, ou seja, uma devolução de água para o sangue. Deixar claro, ADH antidiurético, ou seja, é para fazer menos diurese, menos xixi. E aí, como a água é a maior parte da urina, se você está reabsorvendo mais água, está puxando mais água de volta, você vai acabar tendo aí uma menor quantidade de urina. Quando que isso vai ser necessário? Principalmente em 2 situações. Quando a minha pressão está baixa, porque significa dizer que tem pouca água correndo sobre os meus vasos,
e em situações de desidratação, que acabam deixando também pouca água nos vasos, tá? E aí, quando você está desidratado, você acaba tendo aí a maior produção do ADH. Isso pode acontecer depois de uma pessoa exagerar na bebida, porque o ADH é inibido pelo álcool, então a pessoa urina muito nesse dia. Ela pode acontecer por causa de uma diarreia, que você perde muita água, ou de vômito, que você também perde água, ou até por uma sudorese excessiva num dia muito quente. E aí, com isso, o ADH sobe para compensar e evita a perda excessiva de água na urina, tá bom? Agora, deixar claro, esse ADH ele vai meio que se flutuar ao longo de um dia. Então, se você bebe mais água, o que vai acontecer? O ADH vai cair, porque você está bem hidratado, e aí você vai eliminar mais água. É por isso que a cor da urina varia muito. Quando a urina está muito transparente, é porque você está bebendo bastante água. E aí, com isso, o ADH vai estar em baixa e vai deixar você eliminar mais água. Agora, quando você não bebe muita água, o ADH vai estar em alta e a urina ela vai começar a ficar cada vez mais concentrada e ela fica mais amarelinha, evitando essa eliminação excessiva, tá? Agora, deixar claro, quando chega aqui no duto coletor, tá, a urina está praticamente pronta. Ela é praticamente o que a gente chama de urina. Qual é a única coisa que pode mudar? É a concentração dela. Porque aqui no duto coletor a gente ainda pode fazer a reabsorção de água dependendo da presença aqui do ADH. Tá? Agora, importante deixar claro também que a gente vai ter aqui a reabsorção de água acontecendo, mas veja que o duto coletor ele tem várias conexões, vários contatos, porque ele vai se conectar a vários néfrons, tá? Então, ele vai coletando a urina formada em vários néfrons e vai fazendo aqui a reabsorção de água mediada pelo ADH. E por fim, a gente tem que falar da aldosterona, que também vai atuar no tubo contorcido distal, que vai acabar tendo aí uma reabsorção de sódio sendo provocada. Então, enquanto que o ADH estimula a reabsorção de água aqui no rim, a gente vai ver a aldosterona aumentando a reabsorção de sódio aqui no rim. Fazendo em que situação? Quando a gente tiver uma baixa concentração de sódio. E aí ele vai aumentar. Ele acaba também sendo estimulado pela pressão baixa, tá? Porque a pressão baixa vai estimular um sistema chamado de renina-angiotensina-aldosterona, que a gente vai ver em endócrino, que vai acabar levando como tabela, tá, a produção da aldosterona para aumentar a pressão. Por quê? A quantidade de sódio dentro dos vasos sanguíneos pode influenciar na pressão dentro dos vasos, porque mais sódio significa dizer que vai puxar mais água dos tecidos e aí aumenta a pressão dentro do vaso, tá? A aldosterona cai bem menos, tá? É verdade, mas é importante que vocês saibam da importância dela na regulação da pressão sanguínea, tá? Então, quando a aldosterona aumentar, a gente vai ver mais sódio sendo reabsorvido, mais sódio circulando no sangue e aí a gente vai ver um aumento de pressão, tá bom? Bom, por hoje a gente fica por aqui, depois a gente vai seguir aí para o aprofundamento de excreção, em que eu vou falar um pouquinho mais da evolução dos sistemas excretores e alguns detalhes aí de excreção que faltaram ser falados, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!